Oi, feliz sábado para vocês. Vocês voltaram agora, passaram alguns meses no Rio de Janeiro, mas na verdade vocês já moravam aqui no campo faz o quê? Faz mais de um ano, né? Dezembro do ano retrasado, Ariel e Fafá, Fabiana, né? E o sobrenome? Matias. Da família Matias Marchene, que já palestrou no MV, Herodes Não Morreu, do EDA, que você já conhece, a Carol. E vamos então conhecer um pouquinho a jornada de vocês. Já tem um áudio gravado chamado Família Criativa Era Verdade Presente na Metodista. Então já consegue perceber um pouquinho como é que vai ser a entrevista hoje. Mas fala um pouquinho da sua conversão, a sua experiência pessoal, tanto sua, Fafá, como Ariel. Não sei como é que vocês vão querer organizar. E... então a palavra está com você. De vez em quando eu vou fazer uma dúvida, alguma coisinha, alguma pergunta, tá? Mas então, quem sabe, conte um pouquinho a sua jornada até conhecer a outra pessoa, a Fafá, e aí ela entra e aí depois vocês vão comentando juntos. Que tal? Okay. Então, basicamente, vamos lá, de surpresa. Já avisei por isso agora, né? Então vai ser bem espontâneo. Eu, né? Meus pais se converteram durante a minha gravidez, né? Então eles começaram a buscar a verdade bíblica desde o período da minha gravidez. Então eu nasci nesse período de conversão deles e de primeiros passos, de primeiro amor e de crescimento espiritual e de busca da palavra. E foi toda a minha vida. Você falou aí do EDA, né? Da Missão Joquebed. Quando eu tinha 4, 5 anos, é o que se conta em casa, né? Que foi quando começou a surgir esse sonho de montar uma escola para que eu pudesse ser posto e tivesse uma educação com melhores hábitos, de uma forma melhor, né? E com base na Bíblia. Então você cresceu na igreja metodista. Nesse período, meus pais estavam ainda buscando. Na cidade tinham poucas igrejas e eles frequentavam várias denominações evangélicas que existiam ali, mas quando eu era um pouquinho, nesse pedaço assim de 5 a 10 anos, vamos arredondar, meu pai saiu algumas vezes para fazer decoração, né? Ele trabalha com móveis, com arte, e viajou para algumas partes. Quando nós voltamos desse período de mais viagens que meu pai teve, foi quando eles se fixaram na igreja metodista mesmo. E então eu fui crescendo, né, dentro dessa realidade. Fala um pouquinho sobre essa igreja metodista. Tem metodista unida ou tem uma gama de subdivisões ali? Até onde eu conheço, a igreja metodista, existem duas maiores, que é a Metodista do Brasil e a Wesleyana. E pode ser que sim, eu não posso confirmar se existem outras denominações evangélicas que usam esse nome também, né, com base no metodismo, mas a gente era da Metodista do Brasil. Você cresceu nela, então? Lá tem escoteiros? Sim. Não. Esse tipo de coisa não. Hoje em dia tem muito trabalho para os jovens, mas quando eu tinha, nessa média de 10 anos de idade, um pouquinho mais velho, nós fomos meus pais venderam o que eles tinham, um ateliê no centro da cidade, Armação dos Búzios, né, no Rio de Janeiro, e fomos para a parte mais destacada da cidade, mais rural, que tinha na cidade, já com plano de fazer a escola. E então, nesse período, nós começamos a frequentar uma comunidade da igreja que tinha lá. Tinha aberto dentro da casa de um grande amigo nosso, tinha aberto... Chega mais perto um pouquinho. Mais perto? Só aqui embaixo. Ok. Então, tinha na casa de um grande amigo nosso, da família, né? Ele tinha aberto lá o espaço da casa dele, uma casa grande, para ter um local onde ia funcionar a igreja, que era a própria igreja lá. Nessa área. Então... ali a gente já tinha o sítio, foi toda uma luta para ter o sítio, e a escola começando. Quando eu tinha lá os meus já 15, 16 anos, é que a escola foi ser fundada. E eu escolhi fazer o curso de formação de professores, que é o normal, né, que chama o 2º grau, para se formar como professor. Você não se rebelou na adolescência? Não se rebelou, não foi rebelde, skatista, cabelo comprido? Não quero mais saber de Deus? Não, graças a Deus não. E eu vejo que, olha só, isso é um ponto importante, interessante. Quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu fui acometido de uma crise muito forte de psoríase. E então, foi antes de entrar para o 2º grau. E
pele toda machucada, toda marcada, é uma doença autoimune, né? Então, isso daí me deixou um pouco, não sei que palavra usar, mas eu ficava sempre acanhado, eu tomava muito corticoide, ficava retendo líquido e ficava com o rosto de um jeito estranho e tal. Tudo isso hoje eu dou graças a Deus. Amém. Dou graças a Deus. Uma bênção. Porque a cidade é uma cidade muito assim, libertina, uma cidade que você tem acesso a qualquer coisa ruim, né, e boa também. Você tem acesso a qualquer coisa lá. E isso me deixou um pouco mais retido. Eu ia para o trabalho e voltava para cá, eu ia para a escola, voltava para casa, onde também era o trabalho, né, a escola que nós tivemos depois, e isso tudo era minha rotina. Né? Eu vou comentar aqui uma coisa também. Eu lá no NASP sabia que quando era juvenil eu era muito mais gago do que hoje. Eu não conseguia falar direito assim. E isso me dava uma baixa autoestima que fez com que certos traços de caráter se desenvolvessem mais. E eu me preservasse puro. Eu me tornei vegetariano já com uns 13 anos, sabe? Assim, diferente da massa dos juvenis. Então foi uma bênção. E uma coisa que pode te chocar, que eu já comentei em algum momento, foi que se Deus nos dissesse, a Beth e a mim, que nós deveríamos ficar lá na região do NASP para ser professores obreiros, então que a nossa filha nascesse com algum tipo de defeito, seja físico ou seja também uma gagueira, alguma coisa que fizesse com que ela fosse marginalizada pela sociedade mundana, secular, né? É uma oração bem difícil, mas graças a Deus viemos para o campo. Então, aí a gente falou assim, se ela nascer bem bonitinha, é um sinal que nós temos que ir para o campo mesmo. Então ela nasceu loura de olhos azuis. Típico, que é uma mensagem que a gente iria entender, né? Que é para ir para o campo. Mas voltemos então à sua história. Você estava lá em Armação dos Búzios, não se rebelou. Tem mais algum segredinho para fazer com que os juvenis e adolescentes não se rebelem da religião nessa idade? Então, qual é o livro? É na educação, né? Ellen White fala que o que faz os jovens se rebelarem realmente é a falta de... Tem a palavra perfeita que ela usa, mas é a falta de coerência, né? Mas tem uma outra palavra que ela usa aqui. Não, é que... Igual fala hipocrisia, que é lembrar do Hipócrates aqui, por conta da hipocrisia, em que os adultos estão ali falando uma coisa, agem de outra forma, então leva os jovens a não acreditarem. Então ela já dá o resultado, não tem outro o que fazer, é isso. E nesse meio tempo, essa mesma igreja, já para ligar aqui, foi a igreja que Fafá cresceu também. Então já passo para você um pouquinho. Bom, com 4 anos de idade eu me mudei para a mesma cidade que o Ariel, só que ele tinha 13... Não, você tinha... 7 anos, 11. 10, 11 aninhos. Ajuda a gente aí. E aí eu cresci lá e também conheci os mesmos irmãos que fundaram essa igreja, vindo da Metodista, que foi uma comunidade evangélica. E lá eu cresci, lá eu aprendi sobre Deus, sobre a existência de Deus, e lá eu me converti, né? E nunca me desviei também dos caminhos do Senhor. Eu acredito que o que também faz o jovem não se desviar dos caminhos do Senhor é quando ele cresce e aprende na sua infância ou no momento que ele conhece Jesus a temer ao Senhor. Então, quando esse temor ele é desenvolvido no nosso coração, a gente teme ficar distante dele. Então, pode tudo acontecer, mas você não quer ficar sem Jesus. Não importa o que aconteça na igreja, não importa o que aconteça na família, entre os amigos, a única coisa que a gente não quer é ficar longe de Jesus. Então, nessa igreja a gente tinha amigos em comum, só que quando eu já estava com meus 18 anos, cresci, fiquei a vida inteira nessa igreja. Amo muito esses meus queridos, eles foram, assim, digamos assim, a base da minha fé, né? E juntamente com a minha mãe, muito fervorosa, e até hoje. E aí, quando eu já estava com meus 18 anos, foi que a gente começou a se conversar. O Ariel já estava com 25, né? E foi... A gente nunca teve um relacionamento de amizade próxima, nada disso. Por muito, quando eu já estava grandinha, o Ariel já não estava frequentando essa mesma igreja.
Mas eu continuava lá ativa nos jovens, no infantil, ajudando em tudo. E aí teve uma festa de amigos em comum, Bodas de Prata, foi onde a gente se reviu. Aí eu já estava grande, já estava com meus 18 anos, ele com 25, e ali foi onde começou a nossa história. Sim, e onde também começou a nossa jornada de fé juntos. E foi a partir daí que a gente começou. Eu tinha muitos questionamentos com relação à Bíblia e ele tinha o hábito de pesquisar muito. Então, juntou a fome com a vontade de comer, digamos assim, né? A gente conversava por muitas horas. Sobre tudo. A gente começou a conversar e aí eu pegava ali, eu percebi isso. É bom falar disso, assim. Até para os jovens que estão buscando, de repente, procurando um parceiro, um amigo, para o casamento, né? Nós conversávamos durante muito tempo. Botava ali no ICQ, MSN, era a forma ali da conversa pela internet, e nós conversávamos e eram assuntos interessantes, sabe? Nós falávamos por muitas horas, até que tinha que falar, a gente tem que dormir, tem que parar, sempre assim. E sempre nada escondido dos pais, era uma coisa bem tranquila. Sempre gostei muito dos pais dela, desde antes, né? E os pais dela, e ela também sempre gostou dos meus pais, a gente se conhecia, mas não tinha uma proximidade assim. E foi logo quando eu comecei a pensar em que poderia ser. Eu nunca tinha namorado ninguém até aquela parte da minha vida, e eu pensei, essa moça é diferente, né? Assim, a gente consegue conversar durante muito tempo. Você chamou a atenção as qualidades espirituais também. Exatamente, porque eu sempre pensei não, né? Meu pai falava isso para mim, e eu raciocinava dessa forma, de que a maior parte do tempo do casamento vai ser de diálogo, de conversa, então eu precisava encontrar alguém que tivesse conversas que fossem pares e que desse para conversar durante muito tempo. E foi ela, a gente percebeu então isso que ela estava falando, os momentos que a gente começou a falar dos questionamentos bíblicos e que não tinham respostas bem claras ainda. E a gente começou a pesquisar junto. E nessa igreja que eu cresci, eu aprendi a questionar sobre o que estava escrito e sobre o que as pessoas falavam, né? Sempre me diziam assim, olha, principalmente uma líder muito querida, ela dizia assim, dos jovens, sempre que vocês ouvirem alguma pregação, alguma coisa, pesquisem, sejam como os bereanos, e vejam se aquilo é verdade. E aquilo ficou na minha mente. Muitas coisas que ela disse foram muito, muito importantes para mim, nas tomadas de decisões. Então, é importante que os jovens estejam atentos aos que os mais velhos dizem, porque eles vão, essas palavras, elas vão ajudar muito a gente a tomar decisões na vida, e decisões corretas. Aí como é que foi esse relacionamento? Quem é que fez a proposta? Queremos saber isso aí. Então a gente se viu lá nas bodas e se interessou um pelo outro. Ele disse que chamou a atenção a maneira que eu estava vestida, né, diferente das outras meninas. E nele me chamou a atenção também. Achei um rapaz interessante, também parecia culto, né, o seu jeito de se portar. E a partir daí a gente começou a se falar pelas redes sociais, não foi? Foi. Você quer falar? Aí daquele momento ali começamos a conversar, foi todo aquele momento que eu falei, que foi mais ou menos uns 6 meses, né, de muita conversa. E um dia eu sabia que ela gostava muito da cor amarela e gostava de coisas simples. Aí eu fui um dia, ela estava fazendo estágio em uma escola, ela estava terminando o 2º grau, e a escola dela tinha pedido para ela fazer um estágio junto com pessoas deficientes numa outra escola, cuidando. Aí eu sabia disso e era próximo. Eu terminei de dar aula naquele dia, era final do dia, eu saí um pouquinho mais cedo, peguei umas florzinhas que eu encontrei no caminho e fui lá encontrar com ela. E a gente nunca tinha se encontrado assim para conversar pessoalmente, era só virtual. A gente já se conhecia assim, a mãe dele me conhecia quando eu era pequenininha, e eu morei quando eu era pequenininha ao lado da casa deles, e eles tinham já a escola e eu ia para a cerquinha, e ela falava assim,
Ela disse para mim depois que falava assim: olha, Matias, tem uma ovelhinha ali na cerca. Meu cabelo era bem clarinho, cacheadinho. Aí mal sabia ela que a ovelhinha ia crescer e casar com o filho dela. Aí naquele momento assim, a gente saiu juntos naquele dia e tudo bem. Mas eu percebi que ela não ficou constrangida, triste, chateada, nada disso. Ela gostou, né, desse momento de eu tê-la encontrado. E aí eu perguntei para ela, como é que foi? Ah, sim, uma pessoa lá na escola perguntou se a gente estava namorando. Aí ela me contou isso e disse que não, que eu falei para ela que não estava namorando. Eu falei assim: quando será então que a gente vai estar namorando? Aí ela riu, achou engraçadinho, então eu falei assim: então acho que dá pra gente conversar sobre isso. Aí eu falei assim, ela riu, eu falei assim: então da próxima vez que você ganhar uma flor, você vai ter um namorado, entendeu? Aí ela riu também, aí ela aceitou assim, ficou feliz. Então eu não falei mais nada. Eu marquei com ela de encontrá-la, não sei se foi no próximo, alguma assim. No culto. Eu marquei num culto que ia acontecer. Eu falei assim. Dessa mesma igreja. Eu falei. Culto de jovens. Eu falei, posso ir depois do culto? Eu posso falar com você? Aí ela disse que sim. Aí naquele dia eu fui, comprei uma rosa. Olha só a trabalheira. Eu ainda tenho trabalhos até hoje. Ariel. Eu tenho trabalho até hoje, gente. Não para. Eu acho que ela não prestou atenção no sermão, só ficou pensando o que será. Ela não olhava para o meu olho de jeito nenhum, assim. Ela tinha que falar algumas coisas lá na frente, ela olhava para tudo, menos para mim. Mas eu fiz uma caixinha, pintei, né? Eu sou ilustrador também, desenho, então eu desenhei uma caixinha, botei uma rosa lá dentro e levei um livro para ela e botei todos esses presentinhos num pacotinho e levei e deixei do meu lado assim, e foi acontecendo o culto. Quando acabou o culto, aí os jovens se reúnem do lado de fora, né, vou conversar, eu fui para conversar com ela, ela não queria de jeito nenhum que eu chegasse perto. Eu falei, ai meu Deus, a gente fica inseguro, né? Aí eu falei, será que não vai dar certo? Mas aí não, a gente foi se aproximando, quando eu fui dar o pacotinho para ela, você nem... Não, agora não, né? Só que tem uma coisa... Todos os meus vizinhos estavam me olhando. Porque tem um fator interessante. Essa igreja fica numa ponta da rua e no final da rua, que é bem longa, lá no final é a casa dos pais dela, né? Onde ela morava até então. E a família dela toda naquela região. Então quando sai da igreja, vai todo mundo indo para suas casas nessa rua e ela tinha que ir até o final. E eu fui acompanhando ela e a família toda atrás. Nos olhando assim, e todo mundo conhecido, né? Todo mundo muito amigo e todo mundo... Estavam torcendo por isso. Então, hoje em dia a gente sabe que sim, né? Hoje em dia a gente sabe que sim. No dia a gente acha que... Não, teu pai me ama. Um beijo pro meu sogro, ele é maravilhoso. E então eu fui assim, aí quando estava quase chegando no final da rua, eu consegui dar os presentinhos para ela viu, as famílias entrando assim para as casas, ela viu e tal. E aí eu perguntei a ela, né, se ela aceitava namorar, ela disse que sim, então eu marquei que no dia seguinte, outro dia eu ia na casa dos seus pais falar com seus pais, né, e foi desse jeito. Logo depois eu fui, e o pai dela, que sempre foi muito meu amigo, até aquele momento, naquele dia ele só falou para mim, oi, assim, bem sério, assim, tá, sério, bem sério. Aí demorou ainda uns 2-3 meses para ele voltar a ser o meu sogro querido. Glória a Deus. Então, aí vocês contam aí a partir daí como é que foi a jornada espiritual e já passando também lentamente para a questão do adventismo. Bom, então, como eu falei, eu tinha muitos questionamentos bíblicos e ele também tinha o hábito de pesquisar muito. Eu comecei a participar com ele na casa dos pais dele, dos cultos às sextas-feiras, à noite. Fala que antes deles serem, eu também, serem adventistas, na casa da minha sogra já tinha o culto às sextas-feiras, no final do dia. E eu gostei tanto, achei aquilo tão especial, falei assim, nossa, eu queria que na minha casa também tivesse. E ali a gente estudava, né, a Bíblia, muita coisa eu não entendia, mas aí depois a gente passou também a estudar juntos. Logo depois do namoro, aí a gente foi se organizando para o noivado, para o casamento, a casa, a família toda unida, e em meio a tudo isso a gente começou a jornada de fé, de se aprofundar nas Escrituras.
E aí eu nunca tinha ouvido falar sobre adventismo, embora tinha uma igreja já, desde que eu tinha chegado na região já tinha, mas eu não conhecia sobre adventismo. E quando eu tive o contato com a mensagem, a minha sogra já conhecia um pouco mais por conta da escola, que tinha 2 adventistas que estudavam na escola, que era uma escola de princípios cristãos, né? A gente usava o material da CPB e eu também via o ministério da escola e aquilo também me chamou muita atenção. Eu falei, eu quero participar disso também. Era um ministério familiar, né? E aí eu falei com a minha sogra, falei que eu gostaria muito de participar, de trabalhar com eles. E ela disse que eu precisava de ter o curso de pedagogia. Eu falei, então vou começar a minha faculdade. Eu ia fazer psicologia e aí passei pro pedagogia. E aí, depois que eu comecei o curso de pedagogia, depois de alguns meses, ela me convidou para estar de ajudante com ela. E aí eu fui aprendendo a prática, né, do lidar com as crianças, enquanto também eu estudava. E para mim foi muito, muito especial, porque nessa escola eram princípios cristãos. Então, eu me identifiquei muito com a metodologia que era ensinada. Para mim era diferente de qualquer escola, porque eu dizia que eu nunca ia ser professora. Eu falava que Deus me livre, porque eu não vou ser isso do que eu via. Mas quando eu conheci esse projeto, eu falei, não, aqui tem algo diferente. E ali Deus me inclinou para me juntar à equipe, além também de me juntar à família. E nisso a gente começou também, a minha sogra, eu tinha os alunos adventistas, a minha sogra ia às vezes prestigiar os nossos alunos, né, cantando lá no coral na igreja. Foi onde eu comecei a ir uma vez ou outra junto com a Ariel lá, e a gente parou de ir em outras igrejas porque alguns questionamentos que a gente tinha bíblico não eram respondidos. Aí quando a gente começou a ir na Adventista e começou a estudar a doutrina da igreja, meus questionamentos começaram a serem todos respondidos. Só que os parentes eram todos da Metodista. Qual foi a reação deles? Assim, foi uma decepção? Foi alguma pressão familiar? Não foi pressão nem decepção, nada disso. Pelo contrário, eles nos amam muito e nos respeitam em tudo e nos dão feliz sábado também. E compreendem a nossa escolha, porque eles viram que durante toda a nossa trajetória de fé, a gente sempre teve sinceridade em buscar o Senhor. Então minha mãe sempre diz, filha, onde você for, se você vai fazer a obra do Senhor, eu sei que você está abençoada. Então vocês foram na frente do adventismo, antes da Margene? Não. A mãe dela. A minha mãe. Minha mãe fala isso. A Margene ia há mais tempo, né? E a gente ia uma vez ou outra. Porque ali, nessas situações, aconteciam... A gente tinha as dúvidas, mas dentro da igreja em si, não encontramos as respostas. Depois que a gente começou a frequentar a igreja adventista, as pessoas não comunicavam muito essas dúvidas para a gente. Então a gente não via ainda essa diferença. Foi questão mesmo de estudo, né? Estudamos a palavra, estudamos a Bíblia e vimos que devia ser de uma certa forma. Ao pesquisarmos a doutrina da denominação que nós pertencíamos e falar com alguns líderes e tal, vinha aquela resposta de sim, pode ser, ou não é bem assim, mas mesmo que seja, nós não podemos mudar a doutrina, né? Então isso me incomodava um pouco. Então quando minha mãe estava indo na igreja adventista, ela começou a voltar dizendo, isso que vocês estão pesquisando, ali fala assim mesmo e tal. Eu fui então para pesquisar a doutrina adventista. E foi ao pesquisar a doutrina adventista que eu vi como era adequado e perfeito e bem baseada na Bíblia, completamente baseada na Bíblia. E isso daí abriu uma nova luz. Então não foi tanto aquilo que eu vi dentro das quatro paredes, mas foi a base. Por quê?
Foi a essência. Por quê? Porque teve um dia que me veio esse raciocínio e eu dividi com a minha esposa e nós concordamos com isso, que é o seguinte: nós não podíamos mais ficar frequentando a denominação onde nós íamos, porque não dava para eu entrar num lugar que está organizado de uma forma e eu pedir para desorganizar aquilo. Vou visitar a sua casa e falar: Daniel, vamos tirar o sofá daqui porque não está me agradando, ou porque eu sei que sofás nessa posição estão errados. É a sua casa, você tem o direito de colocar. Então, se eu estava numa denominação onde toda a doutrina está dizendo, é assim, realmente, mas agora não. Quando eu descobri que uma denominação tinha uma doutrina que estava falando exatamente aquilo que estava na Bíblia, seria o oposto. Mesmo que eu estivesse lá dentro e de repente alguém se levantasse e falasse: não, o sofá deve ficar lá, eu falaria: não, a doutrina diz que o sofá fica aqui. Então, eu não preciso brigar, eu não preciso de nada disso. Eu preciso saber que o dono da casa já disse que o sofá é aqui e eu estou bem agora nesse sofá aqui. E quando veio muita paz, muita tranquilidade, quando a gente teve essa luz veio sobre nós, né? Isso acalmou muito as nossas dúvidas, Para mim foi assim uma experiência talvez de amor à primeira vista, porque eu fiquei tão encantada com todos os ensinamentos que eu falei: Senhor, para mim era o ápice da luz que alguém poderia alcançar. E meu desejo era de que todos conseguissem ver a mesma luz. E o meu desejo ainda continua o mesmo, porque é maravilhoso, né? E hoje a gente, então hoje a gente pode dizer que somos realmente muito felizes com Jesus, né? Porque a santificação é uma obra de uma vida. Temos nossos desafios todos os dias com relação a muitas coisas, né? Muitas coisas que o Senhor nos pede para mudar. Mas, assim, mais felizes porque é como se a gente sabe aonde está pisando e em que direção a gente está indo. E aí, como é que foi a verdade presente ali? Como é que foi a transição, as descobertas da verdade presente, elementos ali? Então, foi muito orgânico, foi muito assim natural, porque orgânico, foi muito natural porque logo no começo nós já vivíamos num sítio, né? Então já era uma coisa assim, a gente sempre gostou de mato, graças a Deus, ela que é a plantadora da família, eu sou só o trator que vou fazendo as coisas que ela quer, o resto mas ela que entende, então essas coisas já gostava. Como eu disse no começo, foi o tipo de traje mais modesto dela que me chamou a atenção desde o começo. Então, assim, a questão a reforma de saúde foi o nosso começo também, porque a Fabiana passou por um momento muito difícil, estava passando por um momento difícil e a gente viu o resultado na prática. E surgiu aquele pensamento de que se isso funciona, Deus mandou e isso já funciona, então vamos lá, que o resto vai ser mais bênção ainda. E fomos adentrando assim. Tivemos dificuldades, tive que deixar muitas coisas. Eu sempre fui muito envolvido com música na época e essa questão da música foi uma das maiores dificuldades para mim, que eu tive que entender, mas depois de entender também foi rápido, né? Assim, a alimentação foi uma coisa que também foi uma mudança. Hoje tem muitos desafios ainda, mas assim, o básico, né? Se tornar estritamente vegetariano, essas coisas, hoje eu vejo que foi até rápido demais, mas graças a Deus deu certo. E assim, hoje uma coisa que eu gostaria de deixar registrada é que tanto do lugar onde nós crescemos, onde nós passamos, a igreja onde nós nos batizamos, a Adventista, né, que eu me batizei com 13 anos, Fabiana, não sei a idade, também, metodistas, né? 15, 16. E depois a igreja que nós nos batizamos, a Adventista também, fizemos o rebatismo. Todos esses irmãos, graças a Deus ali, são pessoas queridas demais, são muito amados e são nossos amigos em todos esses lugares, sabe? Graças a Deus, o Senhor tem nos feito assim um trajeto muito gostoso, sabe? Como é que vocês descobriram IAG, MV, essas coisas? Tá. Eu quero falar sobre a questão de quando a gente entende a verdade para os nossos últimos dias,
entende que o Senhor quer transformar a nossa vida e que precisa ser uma obra completa, que não é como só você se batizar, tá, e agora? Qual o outro passo? Então, quando a gente descobre sobre a mensagem que a igreja, né, prega sobre a verdade presente para os nossos últimos dias, e a gente entende que obra é essa, o que Jesus quer fazer em nossa vida, que não é só a questão de você fez um batismo e no passo de mágica você não é mais aquela pessoa, ou você fica pensando, tá, e agora eu me batizei, qual é o próximo passo? E aí Jesus dá para nós, com todas essas mensagens, né, através, né, do Espírito de Profecia, quais os passos que a gente deve dar. E aí entra todas as transformações, né, que a gente foi fazendo, a começar pela alimentação, que era algo que o Senhor pegou primeiramente porque eu me sentia muito mal de saúde. E a partir dali o Senhor foi nos libertando, nos mostrando o quanto seria bom sermos moldados e transformados em tantas áreas. E ainda continua, né? Continua, todos os dias o Senhor ele vai fazendo isso na nossa vida. A gente conheceu amigos, primeiramente. Antes de conhecer o ministério, a gente conheceu amigos. Não, a gente conheceu o Silver, conheceu... Não está contando como. Qual foi o primeiro passo? Isso aqui. Foi o primeiro degrau para conhecer. A questão foi o livro Vida no Campo. E aí, nós estávamos... E também o livro Educação, essas coisas, nós começamos a pensar que a escola, nos moldes que eram, já não funcionaria mais daquela forma, né? Uma escola que já não era tradicional. A verdadeira educação. Isso, então, nós já começamos a procurar que iríamos para um lugar mais distante. Então, em que a escola iria fechar dentro de algum tempo, começamos a planejar tudo isso. E aí, eu e Fafá, nós procurávamos terras e viajávamos e víamos coisas. E minha mãe também pesquisava na internet e ela encontrou o site do MV, não pelos textos, pelas coisas, ela encontrou uma lista de sítios, não tinha? E tinha o telefone lá embaixo. Advance sítios, vá para o campo. Não é, como é que era o lema? Vai com Deus, mas vai. Amém. E ela encontrou essa lista de sítios ali, sabia que eram adventistas que estavam indicando sítios. E ela então ali embaixo pegou um telefone e eu acredito que ela ligou para você e você deu o telefone do Silver para ela, Silverino. E aí, quando você deu o telefone do Silverino, ela achou que era algum corretor de imóveis da região, alguma coisa assim. E nós comunicamos com ele e perguntamos de sítios. E aí ele, daquele jeito dele, né, ali, a gente está olhando para ele ali, gente. E aí ele, do jeitão dele, ele pegou e falou, ó, eu não sei bem, não sei o quê, mas o lugar que a gente mora é assim, e assado, e falou coisas e coisas dessa região aqui onde está. E nós que nunca fomos muito de viajar, assim, a família, minha família, né? A gente viajava eu e Fafá, mas assim, minha família nunca foi muito sair, até hoje, você conhece meu pai, né? Bem, gosta de ficar lá dentro do sítio e tal. Acabou que tudo deu certo, assim, organizamos uma viagem de mais de 800 quilômetros, né? De lá do Rio de Janeiro até aqui, e foi rápida essa organização. E fomos parar na casa da Vana e do Walter. Né? Aí quando eu cheguei lá na casa, o Silver foi me pegar na cidade, e a gente foi ficar na casa da Vana e do Walter e foram assim, amigos. E começamos a conversar e tal, e assim conhecemos o trabalho do IAG. Né? Depois de um dia e pouco que a gente já estava na casa da Vana e do Walter, a gente foi entender o que era mais ou menos o IAG. O Silver dormiu ali junto com a gente, na mesma sala e tal, e a gente foi conversando. E a gente acabou fazendo uma boa amizade, depois subimos lá no sítio do IBC, né, na sua casa, e conhecemos a região, tudo, e foi assim, nós criamos amigos antes de conhecer os ministérios, né? Então, acho que para nós tem uma relação assim de carinho com vocês, coisa assim muito diferente, porque não viemos atrás do ministério e conhecemos as pessoas, foi o inverso. Eu vejo que aqui acontece muito ao contrário, né? Certo. Conhece o ministério e vem conhecer a pessoa. Para a gente foi o inverso. E o Senhor foi guiando. O Senhor foi guiando as situações até que no nosso coração já tinha a ideia de, já que não vamos trabalhar com as crianças diretamente numa escola, vamos criar material adequado. Porque no começo da escola não vai dar certo, hoje o vento vai...
assim. Bom. Então, em nosso coração começou a surgir a ideia de que devíamos fazer um material adequado, um material, né, que pudesse atender várias famílias, e já conhecíamos a questão do homeschool e queríamos apoiar isso. E aí, quando descobrimos que dentro do Adventismo existia isso com força, né, foi um calor no nosso coração. E no começo da escola, bem lá atrás, voltando muito na história, eu, minha mãe, Carol pequenininha, Fabiana nem sonhava, nós montávamos material pedagógico com máquina de Xerox, cortávamos, furávamos. Porque não tinha material adequado para a escola, porque era de princípios cristãos, né? Ou seja, vocês tinham uma escola privada que era um nicho, né? Era algo especial para quem já era meio fora do sistema, queria algo alternativo. Então agora vocês foram vendo que era mais ainda e queriam fabricar o material próprio mesmo. Na verdade, quando meus pais sonharam com isso, começaram a ideia, eles foram em todas as igrejas da região e falaram. Mas só que até o final da escola foram pouquíssimas pessoas cristãs que frequentaram junto conosco. E hoje em dia nós damos graças a Deus por isso, em certo ponto, porque foram muitas crianças e muitas famílias evangelizadas, sabe? Era um sítio, 10 metros quadrados, né? E tinha escola, tinha as nossas casas e as salas de aula, as crianças tinham no máximo 10 crianças por turma. Eram só nós que dávamos cada uma turma, dávamos aulas de manhã, de tarde, para etapas diferentes. Era bem diferenciado, né? E nós tentávamos fazer também o nosso próprio material, até que conhecemos o da casa, e por muitos anos usamos o material da casa, e agora podemos fazer o nosso próprio material. Essa semana, inclusive, recebemos uma notícia muito legal, muito boa, de que o resto da coleção da família educadora da fase... Qual fase? Alfabética. Da fase alfabética, agora vai conseguir sair a coleção completa. Vai conseguir sair a coleção completa já. A gente está. São quantas apostilas? Para cada fase são 4 apostilas, né? 4 livros, né? Que aí englobam um ano letivo, né? Para os pais trabalharem. Então são 4 vezes. Para cada fase, 4 materiais. A gente está trabalhando com 4 fases. Com 4 vezes 4, Seriam 16. 12. Isso, exatamente. Aí, são 16. 16 E 16 volumes no total. Da fase informal, talvez a gente não faça 4. Ou talvez a gente faça menos e depois, ou talvez a gente faça mais. A gente está organizando porque, como essa fase informal é a maior fase, digamos assim, né? Então, para começar, a gente começaria com 2. Seria até os 6 anos, mais ou menos. Até o final do ano vai ter mais quantas apostilas dessa fase? Da fase informal, a gente ainda não está tendo a previsão, mas assim que a gente terminar a alfabética, eu particularmente já vou trabalhar na informal e a Marchene na fase formal. A fase informal. Informal são os pequenininhos, até mais ou menos uns 6 anos. Depois da fase. Alfabética, que é quando a criança começa a entrar na alfabetização. Então depende de cada criança. Tem uns que um pouquinho antes, outros depois. Até uns 9, 10 anos, de acordo com a orientação, né? E depois a fase formal, que seria 11, 12 anos, e a fase formal avançada, que aí já que é para os adolescentes, né? Até os 14 anos. Vocês têm a primeira apostila de qual fase? Isso, a gente está concluindo as 4 apostilas da fase alfabética. A segunda fase. Isso, porque a gente viu mais urgência em atender essa fase primariamente. Mas sobre como a gente conheceu o IAG, o IBC, eu tenho algo para falar particularmente, que quando a gente veio para cá, que a gente, como a Maria falou, eu não estava entendendo muita coisa, eu vim atrás de todo mundo. A família veio para... Eu não entendi muito bem qual era a ideia da minha sogra, da Marchene, mas eu falei, bom, meu esposo está indo, estou indo também. Dirigindo, ela tinha que vir do lado. Minha Aí quando a gente chegou aqui e conheceu esses amigos, a gente viu algo especial neles, na maneira que cultuavam a Deus. Então isso nos chamou a atenção.
para o seguinte, a gente está indo pelo caminho certo. Tem um recadinho Porque aqui. Vana, Tim, Sabrina, Mirso, a gente está morrendo de saudade, viu? então a gente viu algo tão especial nesses irmãos, que é o amor de Jesus, que a gente tanto fala. Embora a gente sabe que todos têm as suas dificuldades, mas isso não é o que vem ao caso. O que vem ao caso agora é o que a gente faz diante dessas dificuldades. E nisso eu vi Jesus se manifestando na vida desses irmãos. E o culto, o primeiro impacto para mim foi algo muito, muito especial. Foi na floresta. E aquilo ali eu pensei, uau, imagina o céu. Imagina o céu, porque foi algo realmente muito celestial. Muito, foi um impacto muito gostoso. E aí foi de onde a gente pensou, aí a gente, conversando com você falou também, soube que a gente tinha uma escola e tudo mais. Foi no dia daquela entrevista. Foi verdade. Pode ver nesse link aqui, ó, um áudio no SoundCloud. Isso. O Silverino, conversando muito com Ariel, também viu possibilidade dele contribuir na obra. E quando a gente viu, a gente já estava envolvido ajudando na obra do Senhor. Então a gente caiu de paraquedas, né? Então, quando a gente viu, já estava somando com os ministérios naquilo que o Senhor nos deu de talentos. E a gente sempre quis, sempre foi o desejo do meu coração, do meu esposo também, de que tudo que o Senhor nos desse quanto a talentos era para ser usado completamente na obra do Senhor. Tudo. Algumas coisas a gente achava que podia ser usado na obra do Senhor, mas depois Deus foi mostrando que não, isso eu aceito, essa oferta eu não aceito. E aí Deus foi nos direcionando, nos habilitando, nos capacitando, e a gente pôde somar com a obra do Senhor. Então todos podem, com seus dons e talentos, que às vezes a gente ainda nem sabe, nem descobriu, podem ser usados na obra do Senhor. Então, lentamente concluindo, quais são alguns pensamentos ou algum versículo bíblico que vocês gostariam de dar a um público que talvez não está no campo ainda, o que vocês têm aprendido nessa jornada e que gostariam de dar para a pessoa da verdade presente, que estão querendo dar esses passos, mas às vezes tem oposição, tem reticências ali? Então, uma questão de vida no campo. Nesse sentido? Não. É só um exemplo, porque vocês já estão no campo há uns 1 ano e meio, 2 anos, quase, e tem essa bagagem já espiritual de educação também. Que recomendação vocês dão? O que vocês têm percebido que na verdade presente falta um pouquinho mais esse elemento? Uma dica final, uma mensagem espiritual. Essa semana que passou, foi na outra, não lembro, um grande amigo, um irmão aqui, postou uma mensagem, né, que falava, o Fafá pode me ajudar a lembrar, aquela que botou no grupo, falando sobre é melhor tomar uma decisão do que... Sim, uma citação que a Ellen White orienta, dizendo que os anjos eles ficam cansados em observar o quanto um indivíduo, são outras palavras, mas resumindo, é que eles ficam cansados em ver a pessoa demorar tanto tempo em tomar uma decisão, que é melhor que tome alguma decisão errada do que não fazer nada. Até porque quando mesmo que tome a decisão errada, tomou alguma decisão e o Senhor pode transformar aquilo, né, reverter, digamos assim, a maldição em bênção, né? Porque a questão acho que na minha vida inteira, tá, junto com a família, depois casado, é sempre essa situação. É necessário tomar decisão, sempre buscando os princípios bíblicos. Está baseado na Bíblia, busca o Senhor, pede, o Senhor ele é vivo, ele responde, a questão é não impor também respostas a Deus, dizer, Senhor, eu quero assim, exatamente, tal, mas busca o Senhor e esteja disposto, esteja disponível para a obra e avance. A questão é que as coisas mostram, né, as situações mostram que o Senhor cada vez mais se aproxima
O tempo não está voltando, o tempo está avançando. Então, busca o Senhor, busque saber o que você pode fazer para colaborar para o reino, porque essa colaboração para o reino é um investimento eterno, né? Às vezes eu brinco com alguns irmãos aqui, eu falo assim, são todos muito interesseiros vocês, né? Porque essa situação de se dedicar desse jeito é buscando a eternidade, é buscando entrar, então é um grande interesse, né? Enquanto às vezes nós pensamos que as pessoas que estão aproveitando certas coisas aqui e comprando milhares de bitcoins agora que estão sendo interesseiros, não, você que está aí distribuindo um livro, que está, né, indo na casa de alguém, batendo na porta, dando estudo bíblico, está buscando do Senhor para que Ele te leve para mais perto dEle, esse é o grande interesse que nós devemos ter e é o grande investimento para a eternidade. Amém. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês, querido casal, que vocês sejam felizes, apesar de incertezas aí quanto ao futuro ou não, o futuro incerto negro, né, na história do mundo inteiro, como está, né? Realmente nós todos estamos com o coração na mão. O mais importante realmente é a santificação pessoal e essa jornada espiritual, que é Deus quem vai dar a vitória. Amém. Deus abençoe vocês dois e muito obrigado pela entrevista.